Olá, irmãos, boa noite. Que bom, podemos mais uma vez nos reunirmos para louvar o nome do Senhor. O pessoal está chegando, nós temos alguns irmãos aqui no templo. Dá um tempo aí de você chamar, parentes, amigos e também o pessoal aí da casa, pegar sua Bíblia e preparar para a gente poder ter um momento de louvor e adoração ao nome do Senhor e colocar a nossa vida na presença dele. Hoje é a nossa reunião de oração, toda sexta-feira, então a gente vai ter oportunidade de colocar a nossa vida na presença do Senhor. Vamos aguardar aí o pessoal chegar. Irmãos, nós vamos iniciar então, nós vamos ler um hino que nos ajuda a pensar em oração, o hino de número 129, é o que Deus nos chama para a oração. O Senhor Jesus disse para os discípulos dele que eles orassem e vigiassem. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. Então, esse hino nos ajuda a pensar nisso, vigilância e oração. Ele diz assim: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. E sem cessar, vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Nós temos nesse privilégio de ter hinos como esse, a letra, que nos ajuda na oração e na busca do Senhor Jesus. Vamos falar com Ele. Ó Deus, o Senhor que é todo poderoso, mas a Tua palavra diz que o Senhor se inclina para ver o que se passa na terra. E nós, ó Deus, queremos apresentar-nos ao Senhor, apresentar as nossas necessidades, apresentar, ó Deus, as nossas gratidões, como o hino, ó Deus, nos ajudou a pensar sobre prazeres e pesares, colocar, ó Deus, a nossa vida à disposição do Teu reino, orar, ó Deus, em favor do reino do Senhor, pela santificação do nome do Senhor, com gratidão, ó Deus, a tudo que o Senhor tem feito por nós, e também, ó Deus, clamar pela necessidade do aflito, do necessitado, daquele que sofre, daquele que tem passado por momentos difíceis, e só o Senhor, ó Deus, pode nos ajudar nessa caminhada. Por isso, ó Deus, conduza o nosso pensamento ao Senhor, e que não nos esqueçamos, ó Deus, da Tua graça, do Teu favor e do Teu amor maravilhoso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler um hino que fala sobre, um salmo que fala de adoração ao nome do Senhor, nosso Deus. O salmo de número 149. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Salmo de número 149. Salmo de número 149. Está abrindo aqui, 148, volta 1, eu pensei no 148, mas falei o número 149, ok? Nós vamos ler a uma só voz, temos irmãos aqui conosco, e a gente vai fazer a leitura, e você também acompanhe aí, esse momento de leitura. Vamos lá? Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos,
Louvai-o todas as legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Nós temos então motivos, para nós louvarmos e agradecermos a Deus, e Deus tem bênçãos, reservadas para nós. Por isso nós cantamos o hino Chuvas de Bênçãos. Nós sabemos que Deus é quem cuida de cada um de nós. Nós vamos ler 2 versos do Salmo de número 51. 2 versos do Salmo de número 51. O Salmo 51 é aquela oração de Davi, reconhecendo que ele havia pecado e pedindo a Deus que compadecesse dele. Mas o verso de número 10 e o verso de número 11, acho que nós vamos ter que ler o 10, 11 e o 12, eu acho que fica mais completo aqui. Ele diz assim, Salmo 51, versos 10, 11 e 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. O pedido de Davi é que Deus o restaurasse após esse processo todo, de pecado, a vida e o que ele havia passado. Nós vamos, de igual modo, apresentar nossa vida a Deus, falar com o Senhor, falar dos nossos erros, das nossas falhas, mas que a gente possa ter condição de orar como Davi orou, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito forte que não pode ser vencido. E outro ele pede, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. E ele encerra, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Vamos mais uma vez falar com Deus agora sobre a nossa vida, o nosso cotidiano, as nossas dificuldades. Feche teus olhos e fale com o Senhor nesse momento. Senhor Deus, o Senhor é quem ouve as nossas orações e que o Senhor conduza, ó Deus, o nosso coração, assim como conduziu o coração de Davi naquele encontro, ó Deus, que ele teve com Natã. Daquilo, ó Deus, que temos estudado, daquilo que temos, ó Deus, ouvido e também falado, ó Deus, sobre a oração de Davi também no Salmo 19, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Ó Deus, que os nossos pensamentos agradem ao Senhor, que as nossas palavras, que todas as nossas atitudes, ó Deus, glorifiquem o nome do Senhor e perdoa-nos, ó Deus, quando nós quisemos fazer a nossa própria vontade. Isso trouxe complicação para as nossas vidas, trouxe tristeza, Deus, para o nosso coração, mas sabemos que Tu és o Deus poderoso que restitui a alegria da salvação
vindo, ó Deus, junto a isso o perdão do Senhor, mas que haja arrependimento verdadeiro, que o Senhor nos ajude, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, hoje a gente tem alguns pedidos, de oração, para a gente poder acompanhar aqui. Alguns irmãos encaminharam. Nós temos uma lista anterior, bem grande, bem vasta. Algumas daquelas questões lá foram resolvidas e a gente está iniciando uma nova lista, num novo momento. Então, cada semana a gente vai apresentando, essas questões. Essa semana a gente tem orado, e continuado a orar pela recuperação de saúde de muitas pessoas, Essa semana alguns despediram de parentes, despediram de um grande amigo, uma pessoa muito querida lá em Valadares, e o coração da gente fica muito triste, pesaroso, porque o fato de não ter cura e a gente não saber qual é o resultado, dessa situação, isso entristece muito ao nosso coração, traz essa apreensão. E eu sei de muitas outras pessoas que têm parentes, amigos que estão internados e que necessitam, desse cuidado de Deus e direcionamento. Então a gente tem essas coisas todas, Também nós tivemos um caso de óbito essa semana, mas não referente ao Covid, que é a mãe da nossa irmã Eliane, estava com câncer, a situação agravou muito, já há quase 5 anos. Então a gente esteve orando, a gente agradeceu a Deus pela vida dela e agora pelo consolo, o que a gente pede a Deus para que possa conduzir. E quantos outros irmãos que estão passando também por algumas dificuldades, Eu tenho pelo menos aqui alguns, que chegaram até mim, e a gente poder colocar diante do Senhor. Nossa irmã a Eliane, pedindo pela tia dela, a Marlúcia Bittencourt, que está internada, está na UTI, a irmã da nossa irmã Adelci. Então a gente já tem orado, a gente vai continuar em oração. Um quadro bem difícil, um quadro de UTI. A nossa irmã Anita, nós temos aqui mais um pedido, é a nossa irmã Maria Cruz, que está pedindo que a gente possa orar, pedir ao Senhor e colocar diante do Senhor nossa irmã Anita. A gente tem orado por diversas situações, ela está com a idade de 80 anos, e existe aí uma possibilidade, de uma enfermidade, a questão de nódulos de tireoide. Então é mais um motivo que a gente tem para a gente poder orar, e pedir ao Senhor. Nós temos orado por outras famílias da nossa igreja que também estão contaminados, já estão no processo, já quase encerrando todo esse processo de tratamento. A gente tem que agradecer e colocar diante do Senhor. Nosso irmão Sadi, ele pediu que orasse por ele, pela saúde dele, pela vida dele, e orasse pela família, pela esposa, pelo sogro, toda a situação que ele tem colocado. A tia da Lisiane, ela está internada, e o tio, e a gente poder pedir a Deus, que possa ajudar nesses quadros todos, e também a Dona Dulce, que tem algumas dificuldades, ela está com febre, foi levada ao hospital e também tem necessidade, da gente olhar pela saúde, Existem outros pedidos, eles foram apresentados antes, mas a gente não está associado à Covid, mas são situações em que a gente tem orado, colocado diante do Senhor. Nós vamos colocar a vida desses irmãos, na presença do Senhor, pedindo a Ele direcionamento, que o cuidado, de Deus seja sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor é quem vê, Deus, cada uma dessas necessidades. Oramos, ó Pai, por cada família que está vivenciando um momento, ó Pai, difícil por causa de enfermidades. Algumas, ó Deus, com um luto bem próximo, ó Deus, que se despediram de parentes queridos. Ó Deus, por aqueles que estão acompanhando, Pai, aqueles que estão de luto, também a companhia, ó Deus, é algo fundamental na nossa caminhada, e é bom, ó Deus, encontrar pessoas que sofrem, ó Deus, conosco a dor que nós estamos sofrendo. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, pedindo, ó Pai, que o Senhor traga cura, traga direcionamento, como nossa irmã Dulce, Anita, nossa irmã Marlúcia,
todos esses, ó Deus, têm necessidades e o Senhor precisa, Pai, atender a necessidade de cada um deles, dando direcionamento. Essa é a grande necessidade, ó Deus, pois o Senhor é quem pode trazer alento. Por isso, ó Pai, precisamos da intervenção e do cuidado do Senhor sobre essas vidas. Oramos pela vida do Sadi, a família. O Senhor esteja cuidando, ó Deus, de todos eles, do seu Sadi, da esposa, dos familiares, filhos. Que o Senhor, ó Deus, possa trazer renovo espiritual, mas também, ó Deus, renovo físico. Oramos, ó Deus, pela tia da Lisiane, o tio, que o Senhor esteja cuidando deles, ó Deus. E quantas outras pessoas que estão, ó Deus, hospitalizadas nesse momento, vivendo, ó Deus, momentos difíceis, e só o Senhor, ó Pai, pode trazer resposta a essa dor e a esse sofrimento. Oramos, ó Deus, por cada um de nós, que enfrentamos, ó Deus, cada um a sua necessidade particular. Oramos, ó Deus, pela vida física, pela vida emocional, pela espiritualidade de cada um. Oramos, ó Deus, para que o Senhor traga sustento, ó Deus, e cuide de cada um deles, ó Deus. O Senhor é quem pode todas as coisas. O Senhor é Deus e é Deus Todo-Poderoso. E o Senhor, ó Deus, pode cuidar aqueles, ó Deus, que estão enfrentando necessidades financeiras, seja de trabalho, ó Deus, seja de transição ou desemprego. Que a bênção e a cuidado do Senhor, ó Deus, se manifeste e que eles continuem, ó Deus, a crer no Teu poder, na Tua autoridade a cada instante. Cuida de nós, ó Deus, como servos do Senhor, pois sabemos que o Senhor tem promessas, ó Deus, para as nossas vidas em meio às dificuldades, em meio às calamidades. Oramos também, ó Deus, para que o Senhor possa direcionar, ó Pai, a nossa nação, ajudando, ó Deus, em soluções sobre a educação, ó Deus, aquilo, ó Deus, que muitos familiares têm sofrido por causa de crianças em casa. O retorno às aulas, ó Deus, tem trazido estresse, tem trazido dificuldade. Aqueles, ó Deus, que tiveram que passar a estudar, ó Pai, de forma virtual, não estavam preparados e muitos não conseguiram adaptar-se, ó Deus. Que o Senhor esteja cuidando, ó Pai, das crianças, dos adolescentes e dos adultos, ó Deus, que encontraram grandes dificuldades. Abençoe, ó Deus, os professores que estão se desdobrando, ó Pai, para dar as suas aulas, para entregar material, algo extremamente novo, ó Deus. Todos aqueles, ó Pai, que necessitaram mudar o seu modo de trabalho, que eles não fiquem frustrados, mas que eles saibam, ó Deus, que o Senhor vê todo o esforço, todo o trabalho deles, e que o Senhor, ó Deus, seja aquele que recompensa. E todos aqueles, ó Deus, que têm enfrentado dificuldades, ó Pai, nessas atividades, que a bênção e o cuidado do Senhor. Oramos pela saúde, ó Deus, da nossa nação. Ajuda-nos, ó Deus, a encontrar direcionamento, especialmente agora, ó Deus, sobre Minas Gerais, sobre o crescimento e o desenvolvimento e as novas informações sobre a questão de saúde, ó Deus, aqui no nosso estado. Abençoe a nossa cidade, dê sabedoria, ó Deus, aos governantes, e também, ó Deus, abençoe a nossa nação nesse quadro político, a preparação, ó Deus, para eleições. Que o Senhor, ó Pai, esteja conduzindo, que haja paz, que haja tranquilidade, que a bênção do Senhor, ó Pai, seja sobre a nossa nação. Cuida de nós, ó Deus, cuida da Tua igreja, cuida de cada um de nós que somos, ó Deus, do corpo do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, traga a palavra que traga tranquilidade ao nosso coração e que nós confiemos em Cristo Jesus e que cada pedido aqui apresentado seja contemplado, ó Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Cuida, ó Deus, da vida dos nossos irmãos, daqueles que sofrem. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de ler aqui, nós estamos na leitura de hinos, o hino de número 93. Hino de número 93. Se nós tivéssemos, com vozes aqui tudo direitinho, a gente ia cantar, mas como a gente está nesse período aí, a gente só vai fazer a leitura, e o dia que eu cantar os irmãos vão saber por que eu não canto, tá? O hino 93
o título é Firmeza na Fé. E é algo que a gente precisa nesses dias tão difíceis, né? Porque eu acredito que muita gente deve ter uma dúvida na cabeça. Por que Deus não resolve esse negócio logo? Por que Deus não resolveu? Eu só preciso entender e dizer para as pessoas que quem lê a Bíblia, ele não tem dúvida de que Deus já permitiu a igreja passar por tempos piores. Esse não é o pior tempo. Se a gente for classificar, na última pandemia que teve, morreram muito mais pessoas, tinha muito menos recursos, né? Os crentes da Idade Média, olha o tanto de enfermidade que eles passaram e não tinha solução, não tinha remédiozinho, nem para gripe, nem para infecção, não tinha remédio nenhum, não tinha hospital. Então as pessoas não sabiam, elas não tinham tratamento como nós temos. Então eu acho que a gente precisa ter uma fé que entende a história, né? Que entende os momentos. Eu acho que há uma distinção grande quando Deus ele está corrigindo o povo, quando Deus está tratando com o povo dele e ele precisa mudar. Então nós precisamos crer nisso e saber o que Deus está fazendo dia após dia, né? Então o que nós vamos fazer é pedir a Deus que nos dê fé para passar pelas privações, pelas dificuldades, como os crentes do passado passaram, né? E não achar que Deus esqueceu de nós. Nós não precisamos provar para as pessoas que Deus existe. Eu acho que não é o momento de você tentar fazer isso, porque você pode contar um milagre, mas na mesma família morreu outra pessoa. Como é que você explica isso? Tem um tanto de crente morrendo, um tanto de gente não crente morrendo. Como é que você diz que nós temos privilégios? Eu acho que eu tenho que acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, né? A discussão hoje é por que os gafanhotos mudaram de direção. Uma turma diz que foi o vento, uma turma diz que foi o acaso, uma outra turma diz que foi Deus. Mas e os crentes lá do Uruguai, do Paraguai, eles oraram menos do que nós? Então as nossas multidões de oração, ela depende da vontade de Deus. O que nós precisamos é crer que Deus está no controle, independente das circunstâncias. Todos os dias Deus ele está nos conduzindo. Isso nos fortalece mais. Olhar para Deus é muito melhor do que olhar para as circunstâncias e tentar comparar as coisas, né? Por que uma época Deus curou e hoje Deus não fez? Por que curou o outro e a esse não? Por que um crente foi liberto de uma situação? Por que uma pessoa que nem crê? Então eu preciso acreditar em Deus e não que Deus vai resolver todos os problemas segundo o meu entendimento, né? Então a gente vai manter firme diante do Deus Todo-Poderoso a nossa convicção e dizer para Ele: olha, nós cremos que o Senhor está, né, no controle. Há casos para mim, não haverá. Eu não sei o que destinado a mim está, se bem ou mal, mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Hino 93 diz assim: somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver, em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal, ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor, né? A nossa esperança não é que tudo se resolva conforme a nossa vontade. Nossa esperança é que tudo se resolva segundo a vontade de Deus. E nós não sabemos, na maioria das vezes, qual é a vontade de Deus para os nossos dias e para o nosso tempo. Que a gente continue a confiar nesse Deus que é todo poderoso. Amém? Irmãos, nós vamos fazer hoje uma breve meditação mesmo. Hoje eu escolhi aqui um termo, Salmo 19, verso de número 14.
Salmo 19, verso de número 14. Isto. Olha o que diz o verso 14, né? Nós estamos na última semana, hoje é sexta, amanhã nós temos o último artigo falando aqui, e eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas amanhã você vai ler na parte da manhã. E no domingo a gente encerra, né, todo esse nosso movimento no Salmo 19, que foi esse mês de junho por inteiro. No mês de julho, a partir do dia 1º, a gente inicia uma nova etapa, né, uma nova caminhada. Enquanto as nossas atividades foram essas, né, de reuniões e questões virtuais, então a gente vai acompanhando, né, algumas lições. Então o verso 14 diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, às vezes é interessante a gente observar o que o autor escreve para que a gente possa meditar para a nossa vida e para a nossa caminhada, né? É muito importante nós lembrarmos que Deus, ele é criador, ele é o criador. Então, num certo sentido, nós entendemos que Deus nos criou e antes de que houvesse qualquer coisa, Deus já existia. E nós temos umas relações, né, com Deus. Por exemplo, a Bíblia, ela trata dessas coisas, né? Nós somos geração de Deus, né? O termo talvez possa aparecer aqui como Deus, o nosso Pai, né? Na obra da criação, nós temos o Deus como aquele que nos criou, aquele que nos formou. É comum a gente dizer que nós somos criaturas de Deus. Então, todo ser, né, criado por Deus passa então a receber esse título de criatura de Deus. Mas existe uma expressão que a gente encontra mais no Novo Testamento que fala do Deus Pai e não simplesmente do Deus Criador. O Deus Criador, nós temos uma relação de dependência. Ele nos criou, Ele nos fez e Ele sabe como nos fez, né? A Bíblia diz que nós nascemos da carne, esse é o modo que Ele chama, né? Só que a Bíblia também diz que existe a nossa relação com Deus no quesito de Ele ser nosso Pai e não simplesmente o nosso Criador. Ou seja, existem pessoas que elas foram formadas por Deus, ela tem uma geração de Deus, mas ela é criação de Deus, de um modo geral, né? Todos nós seres humanos somos criaturas de Deus. Só que existe algo que tem que acontecer na vida de uma pessoa para que ela pudesse então receber um título que nós encontramos no Novo Testamento. Ele primeiro aparece na oração do Pai Nosso. Os discípulos chegam perto de Jesus e dizem: ensina-nos a orar como convém. Os discípulos declararam então não saber orar como convém, né? E parece até estranho, né, você não saber, mas eu vejo que vira e mexe as pessoas pedem para ensinar a orar, né? Eu não sei se elas pedem para ter uma boa oração ou se elas querem uma oração que é respondida. Eu acho que muitas pessoas querem orar para ter a convicção de que Deus vai responder o que ela fez, o que ela pediu. Então essa oração aí é mais complicada. Então de vez em quando você vai encontrar aí uma mensagem, alguém dizendo assim: 7 passos para você fazer uma oração para Deus responder aos seus pedidos, né? 7 modelos ou 7 formas de você convencer a Deus a fazer, né, a sua vontade. Eu acho que o pedido dos discípulos não foi esse. O pedido dos discípulos foi: como é que a gente faz uma oração adequada, uma oração correta? Embora não saibamos orar, e eu acredito que depois disso nós aprendemos uma fórmula, o Senhor Jesus nos ensinou, mas ainda assim, né, nós encontramos no apóstolo Paulo a expressão de que nós não sabemos orar como convém, por isso o Espírito Santo então intercede por nós de maneira com gemidos inexprimíveis. Então ali nesse texto fala sobre o Pai Nosso. Então ali não é uma oração de todo ser humano, de todas as pessoas. O Senhor Jesus está conversando com os seus discípulos. Então ele não disse: olha, todas as pessoas devem orar assim, mas ele diz: olha, vocês orarão assim. E ele então utiliza a expressão dele sendo filho e o Pai, o Criador de todas as coisas. Ele estabelece esse vínculo. E nós sabemos
que Jesus Cristo é filho natural de Deus, ele é da mesma essência do Pai, ele é filho de Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é gerado, né, pelo Pai eternamente, e ele recebe todo esse cuidado do Pai, e Cristo Jesus é chamado de filho na segunda pessoa da Trindade. A gente diz do Pai, do Filho, né? E a gente encontra as expressões, né, sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o Senhor, Deus Todo-Poderoso, chamou a Jesus de meu filho amado, né? Pelo menos por 2 vezes, quando o Espírito Santo desce, né, naquele momento em que ele é batizado em forma de pombo, né? E o pai diz assim: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. E na transfiguração, no monte da transfiguração, quando Moisés e Elias também aparecem ali, né, a conversa é sobre isso, né? Meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então Deus declarou isso, Deus declarou. Então eu falei que sobre todos nós somos criaturas de Deus, somente Jesus Cristo é verdadeiramente Filho de Deus. E nós encontramos, né, essa expressão no Novo Testamento, coisa que não acontece hora nenhuma no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus não é chamado de Pai, Deus é chamado de Senhor, Deus é chamado de governante, Deus é chamado de Deus, e Deus é chamado de marido também. Mas ele não é chamado de Pai. É no Novo Testamento que Deus é chamado de Pai. É Jesus que ensina essa realidade do Pai. Então nós precisamos, na história, né, da revelação de Deus, teve que se esperar a manifestação da segunda pessoa da Trindade, de Jesus Cristo, o encarnado, para que pudesse trazer essa informação. E é mais ou menos uma declaração assim como eu sou filho, você também pode ser filho. E aí então ele faz a oração: Pai nosso que estais no céu. Então, quando é que nós nos tornamos ou podemos nos tornar filho de Deus? Qual é o momento que isso acontece? Qual é a hora que isso acontece, né? A Bíblia faz uma distinção daqueles que nasceram da carne e daqueles que nasceram do Espírito. Aquele que nasceu da carne ainda é chamado de criatura, ele não foi regenerado, ele não foi transformado, nele não há fé. Ou seja, ainda que a pessoa declare ter fé em Deus, se ela não crê em Cristo Jesus, ela não é chamada de filho de Deus. Essa é uma condição. Então, ainda que tenha um monte de gente declarando: eu acredito em Deus, segundo a revelação e no Novo Testamento daquilo que Jesus disse, nós só podemos nos tornar filhos de Deus no momento em que nós entendemos a nossa fé. E vai além. Nós não somos filhos nessa relação naturais. Nós somos filhos adotados, filhos como que emprestados nessa história toda, né? Então eu queria pensar nessas questões. Por que isso? Olha como encerra a frase: Senhor, rocha minha e redentor meu, né? 2 pronomes aqui iguais, né? Possessivo, meu e minha. Será que é certo dizer que Deus me pertence? Será que é certo dizer que eu possuo a Deus, né? Não é isso que eles estão dizendo. O autor está dizendo que no momento da dificuldade de resvalar os pés, ele sabe onde apropriadamente ele apoia os seus pés. Ou seja, Deus ali sendo rocha é um local firme. Então é meu, é pessoal, mas eu sei. Não é que Deus está debaixo do meu controle, do meu domínio, mas é que eu possuo um local onde eu posso me encostar, onde eu posso me lançar. Ou seja, eu sou extremamente carente, mas eu possuo alguém que pode me acolher, que pode firmar os meus pés. Segundo, você encontra aqui meu redentor. A ideia é da necessidade, né? A gente utiliza a expressão da posse. Por quê? Porque ele vai resolver um problema que há em nós, não que Deus esteja à nossa mercê. Então o salmista fala de coisas íntimas para o bem dele, para o benefício dele, para a vida dele, para que ele possa descansar. Então há esse benefício.
No Novo Testamento, nós encontramos então uma relação ainda mais íntima dessa ideia de posse para socorro. Então, quando eu declaro ter fé em Cristo Jesus, se você estiver aí com a sua Bíblia e quiser ler comigo, a minha fé, que é dada por Deus, depositada em Cristo Jesus, é que fará com que eu me torne mais íntimo desse Deus, ao ponto de ser chamado filho dele. Então, o salmista fala da minha rocha e da minha rocha e do meu redentor. Olha para você ver o que João escreve sobre agora a nossa relação de intimidade com Deus. Veja aqui, João, capítulo 1, verso de número 11 e 12. Diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que esse texto nos diz? Ele diz que Jesus Cristo, que é a luz do mundo, veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Verso de número 10. O verso de número 11, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Quem eram os seus aqui? Era o povo judeu, e o povo judeu não acolheu a Cristo, não recebeu como Messias. E aí então, a profecia aqui, a ordem aqui, João então explica por que Jesus inicia o seu ministério lá em Jerusalém, na Judéia, por que ele prega, por que ele fala aos judeus, e depois então ele começa a atender a quem não é judeu, aos gentios. Ele se relaciona com o samaritano, ele se relaciona com Jesus, com gentios, e a expressão é que o evangelho deve ser então pregado até os confins do mundo. Ou seja, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam. Essa é a expansão da questão do evangelho. Então, todo que era nascido de Deus em Adão, ele era como que filho de Deus, amado por Deus, cuidado de Deus. Quando o pecado veio, ele rompeu isso. Por isso, então, passamos a receber o título de nascidos na carne. E todos aqueles que são nascidos na carne, eles não podem ver o reino de Deus, ou seja, eles não experimentarão salvação, somente aqueles nascidos do Espírito. E o que o Espírito Santo de Deus faz? O Espírito Santo de Deus coloca em nós fé para que nós creiamos em Cristo Jesus. E no momento em que cremos em Cristo Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Só que a Bíblia diz que nós somos filhos o quê? Adotados. Então alguém poderia dizer assim, aí, filho natural é muito melhor do que ser filho adotado. Mas lembre-se, quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Nenhum outro toca nesse assunto. A Bíblia diz que nós nos tornamos filhos, mas o apóstolo Paulo apresenta o termo filhos adotados. E aí então a gente imagina assim, que Deus ama os filhos naturais, mas porque ele tem dó do filho adotado, então cuida, vira até piada. Não sei se você participa disso, de vez em quando um brinca, não, esse filho aqui, esse não é irmão nosso não, esse aqui é adotado. A ideia pejorativa era de que alguém que não tinha paternalidade ou paternidade, alguém que não tinha identificação de quem era o seu pai, de quem era o seu genitor, e alguém então resolveu ter misericórdia. Só que quando a gente estuda um pouco sobre o sistema de adoção, ou como um pai acolhia um filho no Império Romano, dá para a gente poder compreender um pouco melhor essa expressão. Preste atenção, funcionava assim. Um pai, quando ele engravidava uma mulher, sendo ela sua esposa ou não, então a criança quando nascia, esse pai, isso era a cultura, então para a gente entender, ele teria um dia para que ele recebesse esse menino ou menina apresentado,
E aí então ele olharia para essa criança, e ele sabia que era filho dele, mas a cultura permitia um pouco isso. Crianças aleijadas, esse pai poderia dizer: não assumo. Meninas, ele poderia dizer: não assumo. A lei favorecia ele, os princípios dos romanos favoreciam isso. Então ele queria ter um filho perfeito, e aí então ele declarava à mãe se ele assumiria ou não a paternidade daquele filho. Ele poderia rejeitar e dizer: não quero, mas ele poderia escolher. Veja que mudou a situação. Então, um romano, quando adotava alguém, já era filho. Não seria filho, já era filho. Só que ele poderia excluir um filho e ele poderia aceitar um filho. E aí então a expressão de adoção em Paulo tem essa profundidade. Ou seja, a ideia é de que Deus nos acolheu quando ele poderia nos rejeitar. Nós tínhamos família, a mãe gerou, deu tudo certo, ou seja, é uma prova enorme de amor. Mas, preste atenção, é obra dele. Ele mesmo quem fez, é obra dele. Então é muito diferente da ideia de que alguém que foi abandonado é alguém que ele confirmou que desejava amar profundamente, porque era seu filho, obra dele, e ele então acolhe esses filhos. A adoção era um passo de honra. Por isso então, irmãos, a gente fala da regeneração. É de um Deus que acolhe aqueles a quem ele mesmo criou. Não estava largado, não estava abandonado, mas esse Deus decidiu amar estes e disse: olha, eu quero você ao meu lado, quero você comigo. A decisão de Deus é que traz dignidade. Mas não era alguém que foi abandonado, esquecido, e agora então vem e ele parece ter menos amor. Para Deus parece ter menos amor do que para um do que para outro, né? É muito comum às vezes na adoção, não, é filho do coração, né? Para dar a ideia de que um filho do ventre e um filho do coração, né? E alguns até dizem assim, não, porque é filho do coração a gente ama mais. Não é esse o princípio, é porque Deus, ele tomou a decisão de nos trazer de volta à presença dele, de onde nós nunca deveríamos ter saído. Um romano, ele poderia fazer isso, embora algumas partes da lei não permitia, dependendo da família em que essa criança nascesse. Mas o pai, ele decidia, então, mesmo a criança sendo filha dele, é ele quem decidia, e Deus decidiu nos amar profundamente, mesmo sabendo das nossas dificuldades, mesmo sabendo das nossas limitações, mesmo sabendo quem nós somos, mesmo sabendo dos nossos pecados. Aí, irmãos, muda a história. Existem muitas pessoas que conseguem falar de Deus, que conseguem falar de salvação, que conseguem falar de reconciliação, que conseguem falar de religião, mas eles não conseguem chamar a Deus de Pai. Eles não têm intimidade, né? O salmista diz: minha rocha, redentor meu, meu Pai, meu Pai. É muito mais fácil dizer meu Deus do que meu Pai, mas é muito mais fácil acreditar que Deus existe para muitos deles, mas que ele não é um ser pessoal. Por isso, então, eu não utilizo o termo meu, ainda mais se for um termo de convicção e posse. Quem é esse Deus? Meu Deus. Foi essa a pergunta que umas pessoas fizeram aos crentes no Antigo Testamento e no Salmo: o teu Deus, onde está? O meu Deus
a ideia, o meu Deus. É a ideia de que nós sabemos quem é o nosso Deus, quem é o meu Deus. O salmista apresentou Deus aqui como uma rocha e como um redentor, como nós lemos hoje. Ontem, nós sabemos a firmeza que é obedecer os ensinos de Cristo Jesus, minha rocha. E hoje, por sabermos quem é Jesus, aquele que morreu na cruz, para que pudesse retirar de nós a culpa do pecado, a ingerência do pecado e, por fim, a presença do pecado nas nossas vidas. Que nós pudéssemos chamar Deus de Pai e que nós pudéssemos dizer, meu Deus, meu Pai. E não que a gente chame Deus com uma relação tão distante de um Pai que está longe, mas de um Pai que está perto. Por isso Cristo Jesus nos ensinou a orar, Pai nosso que estás nos céus. Que você possa entender isso. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa confiar e esperar, Jó disse, eu sei que o meu Redentor se levantará. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Vamos orar e agradecer. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos escolheu, mesmo tendo a possibilidade de não escolhermos, porque não temos mérito algum para dizer que devemos tornar-nos filhos do Senhor. Mas o Senhor é Deus quem nos chamou, o Senhor quem nos elegeu antes, o Senhor, ó Deus, quem fez com que o Espírito habitasse em nós, e agora, ó Deus, somos teus servos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Tenha misericórdia, ó Deus, nas nossas vidas, e que outros, segundo a tua vontade, possam declarar o mesmo, para a honra e glória do teu santo nome. Coloque essa informação no nosso coração. Nós somos teus filhos, amados pelo Senhor, porque cremos em Cristo Jesus, a nossa rocha e o nosso Redentor. Em nome dele nós oramos. Amém e amém. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Os irmãos que estão aí também em casa, faz aí a sua inscrição para o culto, 9 horas da manhã no domingo nós teremos uma classe de escola dominical, às 10 horas uma classe para jovens e adolescentes, e à noite às 19 horas o culto, Então manda seu nome lá para a gente poder fazer e obedecer aqui as informações que nós temos, que é no máximo 30 pessoas no ambiente em que nós estamos aqui congregados. Que Deus abençoe a sua vida, te dê um restinho assim de final de semana em paz, tome os cuidados que são necessários, mas que você possa também interceder por aqueles que sofrem. Dá uma ligadinha, talvez você saiba de muitas pessoas que estão passando por dificuldade, então manda um recadinho, dá uma ligadinha, manda um videozinho, manda um áudio e diz para essas pessoas que você está orando por ela, pedindo a Deus por cada uma delas. Lembre desses irmãos, prepare-se para o final de semana, para no domingo nós louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Um abraço. Boa noite.